Fala, povo doido, voltando aqui. Você que tá perdido aí, ó, se você deu play nessa aula e não viu a aula anterior, né, que nós falamos do mapa do mundo, falamos da América e estamos falando do Brasil, você tem que inverter então. Vai lá assistir o outro vídeo que tá aí. Nós estamos falando das aulas 10, perdão, 11 e 12, beleza? Pera aí que a minha cachorra tá latindo. Ô, Chica. Chica, vem aqui. Não late que eu tô dando aula. Não pode fazer isso que é feio. Vem dormir aqui. A Chica foi a que teve que amputar a patinha. Ops. Se ela latir também, aqui galinha canta, cachorro late, a Gisele briga comigo, fica em casa, tá? Tá tudo tranquilo. Toma uma água aí. Vem, Mimi, aqui. Vem aqui ajudar o pai da aula. Vem aqui. Seguinte, galera. Eu terminei a outra aula aqui. Na verdade, essa aqui é uma continuação, tá? Vai dar uns 10 minutinhos só pra gente arrematar. Dizendo que o Brasil é um país muito grande, muito complexo, uma terra de contrastes. Aí elencamos aí alguns pontos positivos, alguns pontos negativos. Convidei a você a pensar sobre isso, portanto. Porém, existe um recurso da geografia, que é um conceito fundamental da geografia, que é o conceito de região. O conceito de região pode ajudar a gente a entender o Brasil, porque como o Brasil é muito grande, e a gente fala por generalidades ou por média, talvez seja mais coerente, né, ou talvez seja mais prudente, mais produtivo, a gente olhar às vezes uma coisa que é muito grande por pedaços, por recortes. É o que a gente chama oficialmente de região. Então a gente pode regionalizar o Brasil para que essa regionalização possa ajudar a gente a entender melhor o Brasil e ajudar a gente também a administrar, a organizar. Esse conceito de região em geografia ele pode ser aplicado para qualquer território, não precisa ser só para o Brasil, né? Então a gente pode aplicar o conceito de região pensando como um recorte, né? A região seria a parte de algo maior, a parte do todo, uma parte do todo. Então você pode regionalizar o mundo, você pode regionalizar o Brasil, você pode regionalizar, ou seja, recortar, né? Até a sua cidade. Pensa na sua cidade. Se eu pedisse para você pegar o mapa da sua cidade, ó, e você vai pintar aí para mim, você vai destacar qual é a região comercial da sua cidade. Eu estou pedindo um pedaço da sua cidade, um recorte. Qual é o critério que eu estou pedindo? Comércio. Então vai lá e, ó, isso aqui. Qual é a região da sua cidade que é mais industrializada? Existe um distrito industrial na sua cidade? Qual é essa região? Vai lá. Qual é a região da sua cidade que tem a maior concentração de riqueza? Qual é a região da sua cidade que tem o maior problema com enchentes? Então, a gente não olha a cidade só como um todo, mas a gente recorta os lugares, né, o país, a cidade, aquilo que a gente estiver analisando, o nosso objeto de estudo, e aí esse objeto de estudo a gente faz um recorte para tentar entender melhor ou dividir por esses recortes, né? Isso é o que a gente chama de região ou de regionalização. Então vocês já perceberam, por essa minha fala, que eu consigo recortar uma coisa que é grande, né, eu consigo dividir ela em pedaços e chamar isso de região, mas eu preciso de um critério, depende do meu critério. O critério é a pergunta, ou é a informação que eu quero. Por exemplo, pensa no mapa, pensa no Brasil. Vamos voltar aqui no Brasil. Vamos imaginar que nós fôssemos dividir o Brasil por regiões, tá? Mas com qual critério? O meu critério é um critério natural. Eu quero entender, por exemplo, os biomas brasileiros. Aí eu posso regionalizar o Brasil, recortar, né, as partes, a partir do critério que é o critério natural. Por exemplo, eu quero entender os biomas. Quero um mapa regionalizado dos biomas. Não, eu quero um mapa do Brasil regionalizado por clima. Eu quero entender a dinâmica climática e quero regionalizar assim então. Não, eu quero regionalizar o Brasil por IDH. Eu quero regionalizar o Brasil por densidade demográfica. Então, percebam, conforme o meu critério, eu uso essa tesoura. Depende do critério, eu mudo o recorte que eu estou fazendo. Tudo bem? Esse é o conceito de região. Serve para o Brasil, mas para outros objetos de estudo também. Então vamos pensar o seguinte, um exemplo de regionalização. Eu quero, e desde os anos 50, né, no segundo governo Vargas, o Brasil vem fazendo isso, pensando em políticas específicas de desenvolvimento para a Amazônia. Tá? É um exemplo só, tá? Fica tranquilo. Então assim, mas o que é a Amazônia? Né? Como que a gente vai recortar e dizer, ó, isso é a Amazônia? Então, desde os anos 50, a gente está evoluindo com um conceito que hoje em dia, nos últimos anos, né, a gente chama isso de Amazônia Legal, que seria uma regionalização da Amazônia.
Gente, ó, a gente tem que pensar políticas diferentes para a Amazônia, políticas de proteção, políticas de incentivo de desenvolvimento sustentável. A gente precisa pensar diferente essa região do país. Então a gente vai lá e recorta. Fala, ó, então isso aqui é a Amazônia. Tem estados do Nordeste, estados do Norte, mas tudo isso aqui é um recorte. Vai virar uma região especial. Essa região, aqui nesse exemplo, nós estamos chamando de Amazônia Legal. E ela tem políticas próprias para essa região. Então, mesmo você sendo um estado da região Nordeste para o IBGE, num outro critério, você pode fazer parte da região da Amazônia Legal. Porque aí o critério mudou. Aqui eu estou pensando em política de desenvolvimento. Aí eu posso incluir os lugares que eu acho que tem que participar dessa política. Tá? Só um exemplo aí, no livro texto tem um textinho lá falando sobre a Amazônia Legal, dá uma olhadinha lá então. Só explicar um negócio para vocês, dependendo da cor da imagem ali, ó, muda a cor a iluminação aqui do meu rosto, tá? Eu não sou profissional e não estou conseguindo resolver bem isso por conta da luminosidade da TV, mas tá dando para acompanhar, né? Se você estiver me escutando e vendo as imagens aí, já tá bom. Ok? Então, ainda no conceito de região. César, então, peraí. Vamos lá. Como que a gente regionaliza o Brasil, então? Quais são as possibilidades? Existem algumas possibilidades, tá? Mas a mais conhecida, a mais famosa, a oficial, aqui normalmente vocês vão usar e falar, ou agora assistindo os jornais, vendo a questão da pandemia, né? Normalmente se fala dessa aqui, ó, as macro-regiões ou regiões administrativas do IBGE. Aí eu coloquei o mapa aqui do último censo aqui, de 2010. Eu tô ficando louco com isso aqui. Essa é uma divisão do IBGE. Então você tem ali a região Norte, a região Nordeste, o Sudeste, o Sul e o Centro-Oeste. Isso aqui toda hora você escuta falar, né? É o que a gente mais usa para analisar o Brasil. O IBGE levou em consideração, então, quais critérios? Primeiro, ele respeita o limite dos estados, ó, ele não pega um estado e põe um pedaço em cada região, então ele respeita o limite dos estados, porque a intenção do IBGE, sendo um instituto do governo federal, né, a intenção do IBGE é pensar em estratégias de administração. Então não faria sentido deixar metade de um estado num lugar e metade no outro. Então você leva o critério político, né? Político-administrativo, esse critério é levado em conta. É lógico que o IBGE também pensa em critérios naturais, critérios sociais, ou seja, critérios econômicos. Essas regiões aqui, então, mesmo sendo 5 recortes do Brasil, se você olhar para cada uma delas, elas têm alguma similaridade, ela tem alguns pontos de coesão. Então você tem traços comuns na política, na economia, na cultura, na natureza, então elas têm uma certa homogeneidade, tá? Essas regiões. Mas essa é a divisão oficial do IBGE. Esse aqui é o clássico, dá para dividir o Brasil assim para entender. Precisa tomar cuidado porque assim, por exemplo, agora recentemente muitos tá falando agora na pandemia, questão da densidade demográfica, que seria o número de habitantes de um determinado lugar por quilômetro quadrado. Quando a gente olha a densidade demográfica do Brasil, a gente vai pensar que o Brasil tem uma densidade demográfica pequena. A gente vai constatar isso. A nossa densidade demográfica, 27 habitantes por quilômetro quadrado. É pouco. O Brasil não é um país povoado. Mas se você pegar a densidade demográfica do Sudeste, e aí eu não tenho esse número de cabeça aqui, mas dá um Google aí, abre uma aba e pesquisa, a densidade demográfica do Sudeste vai ser muito maior do que 27. E em alguns lugares do Brasil talvez tenha uma densidade demográfica menor ainda, como é o caso do Norte aqui. Você tem regiões que tem um vazio demográfico muito grande. Então precisa tomar cuidado porque você fala assim, a densidade demográfica do Brasil é 27, mas tem cidades no Brasil que tem 10 mil habitantes por quilômetro quadrado. Em regiões mais pobres, nas favelas, por exemplo, nas comunidades, isso é pior ainda, tá? Então essa aula serve para a gente poder fazer esses pontos de comparação. Olhou aí a densidade demográfica do Sudeste? Tá. Beleza. Então vamos lá. Essa é uma das opções, então. Macro-regiões do IBGE. Aí, lá nos anos 70, né, um professor chamado Pedro Geiger, ele fez uma outra proposta, né? O critério dele é outro. Aqui a gente chama de regiões geoeconômicas, do professor Pedro Pinchas Geiger.
Ele fala assim que dá para entender 3 Brasis diferentes. Ele diz assim que ele faz uma divisão de 3 grandes regiões no Brasil e ele fala assim, ó, cada uma dessas regiões elas vão se caracterizar por um ponto, né, um aspecto que é muito forte nessa região, que chama muito atenção nessa região. Cada uma das 3 regiões tem um aspecto aí que é assim, que salta aos olhos assim a hora que você pensa nessa região. Então ele divide aqui o Brasil entre um complexo amazônico, o nordestino e o centro-sul. Então Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. E aí ele fala assim, em cada um desses 3 lugares existe uma coisa que é mais importante, ou que chama mais atenção, ou que é determinante diante das outras, né? Por exemplo, qual que seria o principal aspecto, né, da região aqui da Amazônia? Pensa aí. Seria o aspecto natural. Quando fala Amazônia, obviamente a gente já vem com a ideia da floresta. Então, a economia, a cultura, a política, tudo aqui se desenvolve a partir de um aspecto, essa é a visão do Pedro Reijer, tá? De um aspecto central, que é a questão da natureza, é a questão da floresta. Ok. E para, por exemplo, diferente da numeração, vamos falar do Nordeste primeiro. Para o Nordeste, quando fala no Nordeste, vamos lembrar que ele está falando e escrevendo isso nos anos 70, tá? Quando fala do Nordeste, o que vem na cabeça então? Putz, falou do Nordeste, César, assim, não sei se está certo, mas eu lembrei de seca, lembrei de fome, lembrei de pobreza, né? É lógico que isso é uma generalidade. O Nordeste nos últimos tempos, nos últimos anos, melhorou muito, né? Dos anos 70 para cá houve um grande avanço para o Nordeste, mas ele acha que o aspecto social é o grande aspecto do Nordeste, né? É o que chama a atenção no Nordeste, é o que caracteriza, o que justifica essa regionalização, esse aspecto social ligado à questão da pobreza, do baixo desenvolvimento. Tanto é que nesse caso aqui, ó, ele não respeitou o limite dos estados para fazer essa análise. Para ele, o norte de Minas Gerais aqui está mais próximo do aspecto do Nordeste do que o que eu vou apresentar aqui na sequência do Centro-Sul. Para ele, existe um pedaço do Maranhão aqui que está mais ligado à questão da floresta do que a outra metade do Maranhão. Então ele não precisa respeitar o limite dos estados, porque a análise dele é uma análise. Isso não tem o objetivo de administrar o Brasil, como era a questão do IBGE, que eu mostrei aqui anteriormente. O IBGE respeita o limite dos estados na hora de regionalizar, porque a intenção do IBGE é auxiliar na administração, política administrativa. No caso aqui do Pedro G, já é uma análise. Ele está propondo, ó, já reparou que se você der um rolê no norte de Minas ali, parece que você está no Nordeste? É isso que ele está falando, tá? E aí, por último, a terceira região para ele, a região para ele seria o Centro-Sul. No caso do Centro-Sul, você teria aqui como principal aspecto, né, um aspecto central nesse recorte, nessa regionalização, qual? O aspecto, exato, econômico. Aqui, para ele, o que chama atenção, o principal aspecto, é o aspecto econômico. Por isso que ele separou um pedaço de Minas aqui, então, desse aspecto econômico, tá? Do social do Nordeste. Então, para ele, cada uma dessas regiões tem um aspecto principal, um aspecto fundamental, tá? Seria um resumo aí da regionalização do Pedro Geiger às regiões geoeconômicas. E por último, um terceiro tipo de regionalização possível, essa um pouco mais recente, finalzinho dos anos 90, você tem o professor Milton Santos. Sabe quem é Milton Santos? Procura aí no Google e veja quem é Milton Santos, um pensador brasileiro, negro, nordestino. Olha aí o que é o Milton Santos. A gente vai falar muito dele ainda nas aulas de geografia, mas para estimular a sua curiosidade, dá uma olhada aí no Milton Santos. Eu tenho o livro dele, está ali em cima, depois eu mostro para vocês um dos livros dele. Quiser dar pausa, vai lá ver quem é o Milton Santos e volta. O Milton Santos, junto com a Maria Laura Silveira, ele vai dizer o seguinte, ele propõe uma regionalização do Brasil a partir de um critério que é um conceito dele. Esse critério é essa palavrona aqui, ó, esse conceitão aqui, ó. Técnico, científico, informacional, ó, meio técnico, científico, informacional. Isso é, a informação e as finanças, elas estão irradiadas de maneiras desiguais e distintas pelo nosso território. Então, vamos pensar o seguinte, para o Milton Santos, existem 4 Brasis diferentes aqui. Por quê? A informação e o dinheiro, né, as finanças,
elas fluem de forma diferente pelo território. Então imagina o seguinte, em São Paulo, quando você pega um carro aqui, na nossa região, e vai até a capital São Paulo, vocês acham que esse meio técnico, científico e informacional daqui até São Paulo é desenvolvido? Sim. No meio do caminho você tem internet funcionando, você tem posto de gasolina 24 horas, você tem aeroporto, você tem cidade, você tem energia elétrica, você tem correio funcionando, você tem serviço, né, público e tal. Você tem uma concentração das atividades econômicas e uma concentração da informação, que dá uma certa fluidez para o território. Isso acontece normalmente com essa região que ele chama de concentrada. Aqui, ó, para ele, o meio técnico, científico e informacional é muito mais desenvolvido nessa região do Brasil aqui, que pega basicamente aqui o sudeste, né, na divisão do IBGE, e o sul. Então, olha só, quando você entra na internet e vai fazer uma compra, normalmente você entra lá, está escrito assim, frete grátis, mas aí é para algumas regiões. Normalmente esse frete grátis é para essa região concentrada, porque aqui você já tem o centro de distribuição do correio, as transportadoras, estrada e tal. É muito difícil para um cara que está aqui em Rondônia ou no Acre entrar no site da Americanas e frete grátis para a região dele. É mais difícil, porque essas regiões aqui, segundo Milton Santos, elas não têm o mesmo desenvolvimento técnico-científico, informacional, do que a região concentrada. É lógico que ele pensa nas particularidades de cada região, a questão da floresta amazônica no norte, a questão o aspecto social no nordeste, o aspecto já do agronegócio aqui no centro-oeste, né? Mas ele está analisando a fluidez, anota essa palavra aí, ó, fluxo, fluidez da informação, das finanças, do capital, das pessoas. Alguns territórios, né? Para o Milton Santos, quando você olha o Brasil, alguns territórios são mais lisos, a informação corre nesse território liso. O dinheiro corre mais fácil, você quer fazer uma transferência, é fácil, você quer comprar um produto, é mais fácil. Então você tem uma certa fluidez, a produção industrial dos lugares, o vai e vem de pessoas, aeroportos, rodoviárias e tal. Outros lugares é como se o território fosse muito rugoso. É difícil de correr nesse território, é um território rugoso, ele emperra. Então, tipo assim, vai transferir um dinheiro é difícil, vai montar uma indústria é difícil, não tem estrada, não tem aeroporto, internet, energia, não sei o quê. Então, alguns territórios são mais rugosos, né? E outros territórios mais lisos. É muito ruim dar aula olhando pra tua cara na tela do computador, que você fica fazendo caras e bocas. Eu faço isso na aula, mas não percebo, né? Então, entenderam? O conceito de meio técnico, científico e informacional para o Milton Santos é a forma como as coisas vão fluir. Pessoas, informação, dinheiro e tal. Para ele, isso acontece de forma diferente nessas 4 regiões. Aí ele pensa em 4 regiões para analisar o Brasil. Não é para administrar, mas é para analisar. Tudo bem? Então temos aqui, ó, só recapitulando. A divisão político-administrativa, né, as macro-regiões do IBGE. Aí nós temos uma proposta lá do Pedro Geija, né, de algumas décadas atrás, aí, de pensar em 3 Brasis. E o Milton Santos pensando... faltou um pedacinho ali, ó. Pensando em 4 Brasis. E a Gisele ligou um aspirador agora. Tá ouvindo aí? Ixi, mano, a quarentena aqui em casa é só faxina. Daqui a pouco eu tenho que ir lá fazer minha parte, que já tá atrasado. Ó, tudo bem? Cansou? Basta, né? Chega. Um livro de geografia do Brasil que eu posso indicar para você ir montando a sua biblioteca, para você ir guardando e tal. Ó, se um dia você puder encontrar na promoção, compra esse aqui, ó, Geografia do Brasil, do professor Jurandir Ross. É um livro que faz um apanhado geral sobre a geografia no Brasil, desde os fundamentos ali da geografia, clima, solo, vegetação, né? Mas esse também tem o Brasil no contexto da geopolítica mundial, a globalização, a industrialização, a população brasileira, a agricultura brasileira. Então é como se fosse sabe assim, você pega um livro de história do Brasil, e aí tem lá um resumão de história do Brasil, essencial para entender o Brasil. Esse aqui é um ótimo livro para entender a geografia do Brasil. Beleza? Professor Jurandir Sanches Ross. Na verdade ele é o organizador, né? Tem vários autores aqui que compartilham a obra com ele, são coautores, mas ele escreve uma boa parte do livro e é o organizador da bagaça. Beleza, galera? Chega, basta, vocês estão cansados. Eu deixei aí as orientações, né, para vocês, do que vocês têm que fazer. E se tiverem alguma dúvida, nesse momento que está todo mundo em casa, ó, celular.
Tô procurando o celular. O celular tá aqui gravando. Ai, meu Deus, ó que eu tô de boa, hein? Agora, meio-dia, mais ou menos. É o seguinte, já tem muita gente falando comigo, mandando mensagem. Na semana passada a gente pegou um pouco mais leve na atividade que eu propus para vocês. Essa semana vocês têm uma atividade para fazer. A maior atividade, na verdade, era você ficar aqui comigo, assistir esse vídeo aí, né? 50 minutos aí falando sem parar. Se você chegou até aqui, até o final desse vídeo, já te agradeço muito. Não percam a sanidade mental, vamos manter o foco, manter a esperança, que vai dar certo. Vai ser um pouco difícil esse momento, mas vai dar certo, tá? A gente vai se comunicando por aqui, mandem mensagem, mas ó, seja inteligente na hora de mandar mensagem. Foi lá, leu a orientação bonitinho, não entendeu? Manda mensagem. Foi lá, leu o livro-texto, não entendeu? Manda mensagem. Tentou fazer o exercício, não entendeu? Manda mensagem. Porque vocês sabem que tem gente que manda, vai lá e vê a atividade. Ah, César, eu tô com uma dúvida. Aí a pessoa não assistiu a aula, não leu a orientação, não leu o livro-texto, não tentou fazer o exercício. Nesse caso, você me manda mensagem só se for por outro motivo. Se você tiver com saudade, quiser conversar e estiver precisando de ajuda. Agora, se aprofunda aí, leia o livro-texto, essa é uma tarefa fundamental, assista, né, chegou aqui, você já assistiu a aula, leu o livro-texto, tentou fazer exercício, ó, vou montar agora aí minha atividade, estou com dificuldade, mano, pode mandar mensagem para mim, manda em mina, manda mensagem a hora que vocês quiserem, tá? Talvez eu não responda na hora, mas tô ficando acordado até 5 horas da manhã e acordando umas 10 mais ou menos, manda que assim que eu ver a tua mensagem eu respondo. Beleza, galerinha? Muito obrigado, estou com saudade de vocês, de encontrar vocês pessoalmente. É ruim fazer isso aqui em casa, é uma experiência nova, estou tentando descobrir algumas coisas e tal, e melhorar. Estou vendo alguns defeitos de aula que eu tenho, que eu posso melhorar também, né? Mas é muito ruim não estar perto de vocês e não escutar, não ouvir o que vocês têm a dizer, as perguntas, as intervenções que vocês fazem, né? E até a bagunça que vocês fazem, porque vocês estão fazendo bagunça, é sinal de que tem vida no mundo e tá dando tudo certo, tá? Tô aqui, se precisar de alguma coisa, fala comigo, vamos, que o show, o som não pode parar de jeito nenhum. Aí, a Chica engasgou. Eu não vou pegar ela pra vocês verem que ela me morde. A Kika dá pra vocês verem, quer ver? Filha, vamos ali ver o nosso amiguinho. Tava quase mimino já, pai. Aí, ó. Quem falar que parece um gremlin vai apanhar. Olha lá. Faz tchau pra turminha. Tô bem velhinha já, pai. Sono. Tchau, galera. Valeu, fio.